O Nogel afirma que a definição de cosmovisão de Sayre teve como base a sua ontologia, como cristão e pré-modernista. Uma definição de cosmovisão cristã sempre nasce da ontologia? Qual a diferença de uma cosmovisão nascida da ontologia e uma nascida da epistemologia, por exemplo? Você pode repetir o final da pergunta aí, que eu não entendi bem? Eu entendi que o Nagel faz lá uma afirmação sobre a definição do Sayre, de que ela partiria da sua ontologia, e ele, de alguma forma, relaciona a ontologia do Sayre a uma ontologia moderna, não é isso? Isso. Eu vou repetir desde o começo, para a Vamos gente... lá, então. O Nogel afirma... Tá. Ela é bem grande, né? O Nogel afirma que a definição de cosmovisão de Sayre teve como base a sua ontologia, como cristão e pré-modernista. Uma definição de cosmovisão cristã sempre nasce da ontologia? Qual a diferença de uma cosmovisão nascida da ontologia e uma nascida da epistemologia, por exemplo? Ok. Então, vamos lá, vou tentar articular aqui a minha resposta a essa questão. Bem, eu acredito que quando o Nagel está falando a respeito da definição do Sayre, ele tem em mente a definição de universo ao lado, na primeira edição, que, se eu não me engano, foi publicada em 1978, 76 ou 78. Por que é importante fazer essa distinção? Porque o Sayre escreve Dando Nome ao Elefante, publicado em 2006, com o objetivo de revisar a sua definição de cosmovisão. Eu acho isso importante porque, recentemente, o movimento de cosmovisão tem sido muito criticado de ser racionalista. E é verdade que o movimento de cosmovisão tem, em sua história, um grande período de tendência racionalista. Mas não é verdade que esse movimento já não percebeu isso e já não deu passos na direção de alguma forma, tentar revisar a sua compreensão do que é cosmovisão. E o Sayre, para mim, é um exemplo típico disso, porque o Sayre tem uma definição nas primeiras edições de Universo ao Lado, mas se você pega a quinta edição de Universo ao Lado, que foi publicada pela Monergismo mais recentemente, e inclusive, e lê Dando Nome ao Elefante, que é a publicação de 2006, a quinta edição de Universo ao Lado é posterior a Dando Nome ao Elefante. Você percebe que o Sayre, ele acrescenta uma oitava pergunta à sua articulação de cosmovisão cristã. Então, antes ele articulava com 7 perguntas diferentes, e aí depois ele começa a articular com 8 perguntas diferentes. E ele revisa a sua definição de cosmovisão. Sayre começa definindo cosmovisão em 78 ou 76 como um conjunto de pressuposições. Ou seja, isso é bem racionalista. O Sayre, ele entende, a princípio, na primeira definição, que a cosmovisão, ela é teoria, ela está relacionada exclusivamente ao mundo das ideias. A definição posterior, a partir de 2006, cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração que pode ser expressa por um conjunto de pressuposições. Então, há um esforço do Sayre, a partir de 2006, de revisar a sua definição, e essa revisão tem como objetivo exatamente recuperar a noção de cosmovisão dessa tendência mais racionalista que ele reconhece ter dado na sua primeira definição a partir de 76. Então, eu imagino que o Nagel esteja se referindo aí, quando fala dessa definição do Sayre, à primeira definição, que é a definição que eu mencionei inicialmente. Eu estou dizendo isso apenas para fazer essa ressalva importante, porque essa é uma discussão bem contemporânea aí no ambiente da cosmovisão. O Sayre, de fato, vai defender ao longo de toda a sua obra, e isso é comum tanto nas primeiras quanto nas últimas obras, que uma cosmovisão cristã precisa partir da ontologia para a epistemologia.
Me parece que o Sayre está fazendo quando ele defende isso é lembrar que o conceito de cosmovisão, ele nasce em um terreno perigoso, ele nasce no idealismo alemão, mais especificamente no kantismo e no neokantismo, é a origem do conceito de cosmovisão. E é bom a gente lembrar que o pensamento de Kant é marcado por uma ruptura muito radical entre ontologia e epistemologia. Razão pela qual eu creio que os desenvolvimentos que o conceito de cosmovisão tomou depois foram desenvolvimentos naturais por ter nascido esse conceito no contexto do idealismo alemão, onde essa cisão radical entre ontologia e epistemologia aconteceu. Para tentar simplificar isso, o conceito de cosmovisão, ele nasce para afirmar o papel do homem como intérprete da realidade. Então, ele ainda pressupõe, num certo sentido, a existência da realidade, que a gente está chamando aqui de alguma forma de ontologia, e aí afirma o papel do sujeito na interpretação dessa realidade. Mas à medida que o conceito se desenvolve na filosofia, o homem vai deixando aos poucos de ser o intérprete da realidade e o sujeito se torna o próprio criador, o dotador de sentido desta realidade. Para mim, isso é um desenvolvimento natural dessa cisão radical que já está, de alguma forma, presente lá no pensamento kantiano entre ontologia e epistemologia. Então, a minha impressão é que quando Sayre diz que a cosmovisão cristã precisa partir da ontologia para a epistemologia, o que ele está querendo dizer é que nós precisamos afirmar a existência real das coisas e o significado prévio, antecedente ao sujeito da realidade ao nosso redor. Acho que esse é o grande objetivo de Sayre quando ele diz isso. Agora, eu tenho, ultimamente, me aproximado muito da tradição de apologética reformada, mais especificamente do John Frame, que lida com ontologia, epistemologia e ética mais perspectivamente e não como elementos escalonados. Então, no pensamento do Sayre, parece que a ontologia vem antes da epistemologia. Eu diria que tudo é uma questão de perspectiva. Sempre que você está falando de ontologia, a sua epistemologia e a sua ética formam um background. E o contrário é verdadeiro. Quando você está falando de ética, a sua ontologia e a sua epistemologia é o background. Se você está falando de epistemologia, a sua ontologia e a sua ética são ou formam o background. Então, eu diria que a gente pode distinguir essas coisas de maneira mais didática, mas elas nunca se separam de forma absoluta. É mais uma questão de ponto de vista. A ontologia cristã é, de certa forma, dependente da epistemologia e da ética cristã. A epistemologia cristã é dependente da ontologia e da ética cristã. E a ética cristã é dependente da ontologia e da epistemologia cristã. A gente pode separar essas coisas, mas a gente nunca pode distinguir essas coisas de um modo absoluto. Então, todo esse arrazoado aqui foi para dizer o seguinte: eu entendo o que o Sayre está dizendo, mas eu creio que isso tem a ver muito mais com a nossa postura em relação à realidade, tendo em vista o perigo do conceito de cosmovisão ou do desenvolvimento do conceito de cosmovisão. Mas eu acho que um pouco mais distantes desse momento mais moderno, a gente pode falar mais perspectivamente acerca do papel de ontologia e epistemologia na articulação de uma cosmovisão cristã. É difícil saber o que vem primeiro, se o nosso entendimento sobre como nós conhecemos a realidade ou se o nosso entendimento a respeito do que a realidade é. Minha
impressão é que essas coisas são meio, ou acontecem meio juntas, e a gente apenas distingue no universo da teoria para falar de uma ou de outra separadamente. Espero que tenha ajudado de alguma forma.